Shalom. Eu tenho um grito de paz. Eu não sei se você tem assim um grito de paz também. Existe grito de guerra, né? Os jovens, os desbravadores, sabe o que é isso? Nós que passamos pelos desbravadores. Pessoal, eu estou bastante complicado aqui, viu? Daqui da frente eu estou dando uma olhada para a congregação. Está espalhada que só. E a palavra de Deus diz, quem comigo não ajunta, o que acontece? Espalha. Vamos nos juntar um pouquinho mais? Nessas duas centrais aqui, pode? Pode ser? Muito obrigado, que gostoso. Uma das coisas que mais me atrai, e eu quero saudar o pessoal que está nos assistindo pela internet, esse é um recurso que na minha juventude e na minha infância nós não tínhamos, né, Oscar? Nós não tínhamos isso, né? Então hoje, apesar da comodidade, nem sempre é o melhor modus vivendus, né? É a melhor maneira de viver. A comodidade, ela pode nos trair, principalmente espiritualmente. Mas a tecnologia é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Eu sonhei com essa tecnologia e a alcancei. Eu a utilizo. Isso é maravilhoso, porque o Senhor está, né, Ele está conseguindo reunir o seu povo. Então eu quero saudar o pessoal que está pela internet, de forma mais cômoda, menos risco nas ruas, e que está conectado, esse pessoal está conectado com a gente nessa tarde. Isso é muito gostoso, porque não importa onde você esteja, importa como você está se sentindo. E cá para nós, alguém aqui não esteve pela manhã hoje? Não esteve pela manhã? O restante, todos, não esteve pela manhã também, irmão? Nós tivemos um banquete espiritual. Foi ou não foi, pessoal? E uma coisa que me atraiu muito na igreja de São Caetano, fazia muito tempo que eu não congregava com vocês, pela manhã, é que eu percebi que apesar de ser uma igreja grande, no sábado de manhã está repleta, praticamente tomada. Ninguém tem pressa, não se apressa espiritualmente. Foi lido os pedidos, os agradecimentos. Que coisa linda, né? Que momento ímpar. Depois de uma semana tão pesada que muitos de nós passamos, nós encontramos aqui um ambiente espiritual, reflexivo e ao mesmo tempo de profundo amor cristão. Nós não podemos fazer muito uns pelos outros. Vivemos numa cidade, eu digo vivemos, me colocando no lugar de vocês, porque eu moro numa cidade de 120 mil habitantes, lá no Paraná. A nossa cidade é muito tranquila. E eu gosto de viver, passar mais tempo nestes lugares. Venho a São Paulo a trabalho, mas não sinto falta de São Paulo. Porque sei a batalha que cada um de vocês, principalmente os jovens, tem aqui dentro da grande São Paulo, né? Que é São Caetano, Santo André, São Bernardo, todo o grande São Paulo. E eu sei a batalha que é, porque eu já vivi neste afã, né? A gente pouco tempo tem. É o mesmo tempo. Não mudou nada. São 24 horas. Mas dentro de uma cidade ou de uma região tão habitada, o tempo é o nosso maior problema para administrarmos. É ou não é, pessoal? Eu faço essas considerações iniciais para poder interagir com vocês nesta tarde. Eu sei que o culto jovem ele é bem reduzido, a
programação é curta e isso para mim é um desafio. Aos 66 anos de idade, me sentindo ainda com muita energia para poder interagir com as pessoas que eu amo, meus irmãos, eu sinto que para mim o tempo é um problema, porque à medida que o tempo passou para mim, é muita história que a gente tem para contar. Mas eu quero me prender com vocês, tipo uma oficina. Eu gosto muito de dirigir oficinas, eu gosto muito de ter seminários onde a gente possa discutir um tema. E eu coloquei um tema que a minha esposa até estranhou quando eu dei. Eu coloquei assim, Jovens 2019, 2 pontos. E eu fiz esse tema na hora, assim. Quando o Odair me comprometeu, e eu não tinha para onde correr, eu entendi que fosse um chamado. Aceitei o chamado, porque nós não viemos para isso. Viemos para revitalizar nossas lembranças, né? Eu fui o primeiro cantor evangelista da Igreja Adventista a fazer self-support na década de 1980, né? 80, 81, 82 e 83. E eu fui bastante assim ousado para aquela época, né? Eu montei um musical História da Redenção. O nome do evento era Minhas Aventuras de Fé. Aventuras de Fé. Para aquela época, realmente a coisa tomou um vulto muito grande. E nós corremos vários estados do Brasil, auxiliando os distritos nesse evangelismo. Então, em uma noite, nós colocávamos as visitas, que o objetivo era esse, era atrair visitas para assistir o musical evangelístico. E numa noite, eles iam conhecer a história da redenção. O musical era baseado no livro de Ellen White, História da Redenção. E a gente contava a história desde a queda de Adão e Eva até a projeção da segunda vinda de Jesus. E naquele tempo a gente surpreendia, porque eu tinha um som de vanguarda. Naquele tempo a maioria das igrejas tinha o órgão de pedal. Som as igrejas não possuíam. E a gente sempre, nos finais de semana, nós íamos para a praça pública, nas cidades maiores, para a praça pública com um pequeno resumo cantado e projetando a volta de Jesus. E isso já faz quanto tempo, irmãos? Quanto tempo? 80 para 2019. Quantos anos? O jovem é bom de conta. Eu gostei. E Jesus ainda não veio. Será que ele não vai vir? Antes que eu desça a sepultura? É claro que as minhas aventuras continuaram, mas não igual daquela forma, né, Odei? Foram 3 anos na rua. E quando foi 83, tudo que estava dando certo, toda aquela pregação, notícias de muita gente se batizando nos distritos. Eu tenho histórias para contar para vocês, o tempo que vocês tivessem, eu também. Histórias de fé, histórias de colheita. Mas, irmãos, a verdade é que eu estou aqui, 66 anos, estou vivo, e Jesus ainda não voltou. O que está acontecendo com o mundo nesses 39 anos? E aí eu fiz a pergunta, depois dos 2 pontos. A pergunta foi: cativos em Babilônia? Eu acho que deixei curiosidade em quem leu esse tema, passou por ele, né? E como é um culto jovem, né? Eu estou me dirigindo mais para os jovens. Interessante que quando você estuda o livro de Daniel, né?
você se depara com previsões que muitas delas já se cumpriram. E o maior desafio hoje para os teólogos, eu gosto muito de estudar escatologia. Inclusive eu estava preparando, né, na minha mente, um musical chamado Finais dos Tempos. Finais, não final. Finais dos Tempos. Interessante, né? Porque finais e não final. Então, o objetivo era um segundo musical. Eu nunca mais consegui realizar. Porque em 1986 eu perdi a minha esposa, que era o braço direito, né, o meu primeiro casamento, que me deram 3 filhas e 7 netos. E de um dos netos, eu hoje tenho uma bisnetinha com uns 8 meses. Eu já sou bisavô. É gostoso, é muito bom. É diferente, né? O sentimento, a sensação. Para você, jovem, tem uma longa estrada, né? Para mim já chegou aí, ó. E eu nem vi o tempo passar. Então a pergunta é: ainda estamos cativos em Babilônia? Muitos pensam que Babilônia foi somente aquele primeiro império universal estabelecido com toda aquele glamour, né, arquitetônico, aquela cidade projetada, uma das 7 maravilhas daquele mundo, daquele tempo. A gente pensa, Babilônia é aquilo. Mas na Bíblia não. Na Bíblia, nos escritos sagrados, Babilônia é muito mais do que aquela cidade. E a profecia com relação àquela cidade é que ela nunca mais seria o quê? Aquela Babilônia lá, onde hoje é o Iraque. Nunca mais seria o quê? Né? Reconstruída. Não seria. Mas por que quando a gente vai no livro do Apocalipse, nós temos no capítulo 14, aqui todos conhecem essa palavra, ali no capítulo 14 nós temos uma das 3 mensagens angélicas. Das 3, somente uma está em vigor, 2 estão para, né, acontecer, das mensagens. Uma delas é: caiu Babilônia. Depois, no livro do Apocalipse, ainda nós temos um capítulo que fala sobre a queda de que cidade, né? É uma cidade, a gente conhece como cidade. Antes das pragas. Está ali no livro do Apocalipse. Fala de como será essa queda. Ok? E isso é referenciado antes do capítulo que nos indica, perdão, antes não, depois, né? Do capítulo das pragas. Certo? Estou correto? Estou correto? Eu estou tentando lembrar para a gente ganhar tempo. Porque se a gente começa a consultar muito, aí o meu tempo está bem exíguo. Então, a pergunta minha remonta a estes textos proféticos, né? Nós temos a nossa juventude, você que é jovem. Eu fui jovem. Eu já nasci dentro do período profético da primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu. E que juízo, né? E que juízo. A gente tem acompanhado muito os eventos judiciários que estão acontecendo no nosso país, e alguns mais afoitos, né, gostariam que tudo acontecesse mais rápido. Mas para se fazer juízo, a gente precisa de tempo. Porque a justiça, no contexto humano, a gente precisa de dar tempo para poder o quê? Não errar. E mesmo assim, se erra. Por quê?
Porque o ser humano, ele não consegue penetrar no íntimo do outro ser humano. E a justiça humana, ela só prevê uma coisa: o castigo, né? Então nós estamos sempre focados no castigo, né? Errou, tem que pagar. E é assim que a gente pensa. Não está errado. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas eu fico pensando, meus filhos, meus netos, espiritualmente falando, estão em Babilônia, porque Babilônia, né? Babilônia, ela tem hoje uma conotação, obrigado, meramente espiritual, ok? Porque ela não é mais uma cidade, nem muito menos um império, ok? Ela é, na verdade, é um termo, ó, que interessante, é um termo que se aplica espiritualmente. Fecha? Por quê? Você pergunta, né? Por quê? Ela se aplica espiritualmente. Por quê? Você tem ideia? Por que o profeta João usa o nome daquela cidade, o nome daquele império, para dizer algo que está no futuro e que nós podemos já sentir que é o presente? Não é? Por que é o presente? Por que Babilônia? Alguém tem uma ideia? Essa seria uma interpretação coerente por causa de Babel, né? Babel, Babilônia, ali é onde houve a confusão das línguas. Muitos não acreditam nesse fato bíblico, ok? Muitos não acreditam, principalmente os mais intelectualizados, ditos mais intelectualizados. Então a pergunta que eu faço é essa: o termo confusão está relacionado com a escatologia bíblica, tempo do fim, ok? É o tempo do fim, é o tempo da confusão. E eu pergunto para vocês, jovens, os mais jovens, o seu tempo é um tempo onde tudo está claro? O que acham? É fácil tomar decisão no seu tempo, hoje? É porque quando a gente é jovem, é quando a gente toma as nossas mais importantes decisões. Uma delas é com quem casar. E é uma das áreas mais confusas hoje na sociologia pós-moderna, é o casamento. É uma confusão, não é? A relação entre pais e filhos está confusa também? Não, eu não posso bater. A Bíblia diz, não esconde o quê da criança? É uma confusão ou não é? Não, confusão pior ainda. Eu sou árvore, eu sou uma bola, eu sou homem, ou eu sou uma mulher. Esse é o mundo. Obrigado, irmão. Eu tenho uma aguinha ali que é tremenda. Então eu vou deixar aqui. Poxa, a gente pode colocar dentro dela depois. Muito agradecido. Feijoada, viu, Esther? Vou precisar beber muita água. Queridos, a Babilônia, na verdade, hoje, ela remonta, né, quando a gente fala em Babilônia na escatologia, ela remonta naquela concentração de
crenças e valores do paganismo, que começou a se desenvolver a partir, né, das gerações pós-Adão e Eva. Agora veja, o que mais me intriga, é pena que vocês não têm papel e caneta, que eu gostaria de fazer um trabalhozinho com vocês, assim, ela tem ali caneta e papel. Mas eu quero que você medite enquanto eu vou cantar uma música. E uma música com uma letra muito interessante para quem é cristão. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés. Batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre reverso. É uma letra muito inspirada, ela é mais antiga, né? Ela já está na nostalgia musical, né, da nossa igreja aqui no Brasil, né? Não é uma coisa que a gente canta sempre aqui na igreja, mas é uma letra muito forte do Williams Costa Júnior, que hoje, né, é um pastor. Quem diria que o Williams seria um pastor, né? É um pastor e serve a obra na Conferência Geral. E a gente, de vez em quando, se encontra quando estamos por aí pelo mundo. Agora, eu quero que, enquanto eu canto, eu queria fazer uma pergunta, especialmente para os jovens que precisarão tomar decisões em Babilônia. Porque nós estamos em Babilônia. O povo de Deus, da herança de Abraão, geneticamente, ele deixou Babilônia, conforme a profecia. 70 anos depois, eles começaram a retornar. Agora, João diz que nós devemos sair dela. Ué, então só pode ser a Babilônia da confusão, é ou não é, pessoal? E eu quero dizer que meus filhos, meus netos, estão dentro dessa Babilônia, aonde eu me inseri também jovem, maduro e agora terceira idade, que é a melhor idade. Isso aí não se discute. Ainda mais quando a gente tem saúde, né? Quando a gente tem saúde, estar na melhor idade é muito bom, né? É bom, não é, pessoal? Quando se tem saúde. Hoje eu gosto de falar de saúde. E vocês jovens é que não se cuidem, porque vocês estão ameaçados pelos hábitos de Babilônia. Babilônia quer judiar de vocês. Então vocês vão ter que chegar lá, né, e olhar para os que viveram naquela Babilônia e ver como é que eles viveram naquela Babilônia, os jovens chamados por Deus, como você que está aqui nessa tarde, é jovem, tem que tomar decisões, você tem um chamado, né? Você precisa ouvir e decidir sobre esse chamado. Só que Babilônia, ela tem muitas ofertas e são confusas. Elas entram em choque direto com o chamado de Deus. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Então a reflexão dessa tarde, ela caminha exatamente por aí. E eu pergunto aos jovens que estão no período de grandes decisões. E eu pergunto: você tem consciência de que você realmente está numa Babilônia tanto quanto ou mais confusa do que aquela Babilônia onde os jovens israelitas foram praticamente arrancados de suas casas e levados cativos para lá? Ou você acha que essa história de Babilônia, que está na escatologia bíblica, não passa de um simbolismo? É real para você? Você está tomando decisões, fazendo planos, né, dentro dessa, vamos dizer, dentro dessa realidade? Ou é apenas um simbolismo?
Quero que você pense nisso enquanto eu vou tentar cantar essa música. Faz muito tempo que eu não canto, mas o Odair me intimou e eu vou ter que cantar. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. É uma letra muito bonita. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés, batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas, sem luz. Nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Ainda bem que a voz não envelhece, né? Ela amadurece. A pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande este amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis no templo, na causa de Deus, e ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé. É isso aí, jovens. Lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedra outrora pisadas, seremos vitória da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Agora é a gente manter a decisão. Deixa a Babilônia confusa. O que mais interessa para nós, seremos vitórias da cruz. Amém. Glória a Deus.
Deus, que mensagem, né? É para isso que Deus nos chamou. E olhe, para ser sincero, Deus ama os jovens. Eu não tinha a experiência, a visão, eu não tinha essa maturidade, né? Não tinha tanto conhecimento de escatologia. Talvez eu tivesse lido aí a Bíblia já umas 3, 4 vezes, né? Passado pelo colégio adventista, mas não tinha feito teologia, não tinha estudado bibliologia, não tinha estudado, né, horas e horas. E Ele me usou, porque eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de lutar do lado do Evangelho, lutar do lado da vitória. Se você está com a sua Bíblia, abra. Eu espero que o Odair tenha matado a saudade, viu? Matou a saudade? Um pouquinho. É muito bom ser saudosista, né? Lá em Goiânia. No capítulo 11 do livro de Daniel, eu tenho um recado especialmente para você, meu jovem, inserido na Babilônia que está para cair. Né? E quem sabe você vai ser um daqueles, se você quiser, que vai escutar esse chamado e esse recado de Deus. O capítulo 11 é um dos capítulos mais difíceis na interpretação escatológica bíblica, viu, gente? Todo mundo tem uma visão sobre o capítulo 11. Mas eu tirei daqui algo, um extrato, sabe, Alexandre? Um extrato. Esse extrato fica no capítulo 11, verso 31. Eu vou começar com 31, porque tem aqui uma coisa meio estranha, mas depois fica claro. Diz assim: e sairão a ele uns braços. Aí você pergunta, mas a ele quem? É porque lá atrás vem sendo explicado o rei do sul, o rei do norte, e num dado momento, diz que sairão a ele, um desses personagens, num tempo determinado, né? Uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Nós sabemos que este fato, espiritualmente falando, ele ocorreu, né, quando o general Tito invade Jerusalém e ele penetra até no templo. Ele não queria, deu ordem explícita para os soldados não destruírem aquela parte central do templo, onde a gente sabe que era o santo e o santíssimo. A gente não sabe se é por causa do ouro que tinha ali, isso ninguém consegue explicar. Mas uma coisa é interessante, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Sobrou pedra. Sobrou pedra. Lá tem pedra. Mas do lugar santo e do lugar santíssimo não sobrou. E olha que tentaram recuperar. O Império Romano foi lá para... Um personagem da história do Império Romano foi lá para tentar, mas Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Lugar santo e lugar santíssimo, aonde a presença de Deus era real. Só que uma coisa interessante, o templo deixou de sacrificar muito antes. Isso é que é interessante. Lembra que o sacrifício que estava preparado para aquela Páscoa fugiu quando Jesus morreu? Pois é, aquilo ali deixou
né, os sacerdotes muito assim confusos, né? Então nós não temos nenhuma documentação se houve sacrifício. Tudo indica que sim, substituíram cordeiros e tal, só que já não tinha mais nenhum valor. Então, quando o general Tito acaba com o templo, olha só que coisa interessante, acaba com o templo, o que acontece? Cessa o sacrifício. Nunca mais houve sacrifício. Não há documentação nenhuma. E aí no verso 32, diz algo sobre você e eu, povo de Deus. Diz assim: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas, o povo que conhece ao seu Deus, na minha tradução está assim, possivelmente em algumas traduções esteja um pouquinho, né, diferente, mas o sentido é o mesmo, que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Está assim na sua Bíblia? Está assim na sua Bíblia? Não? Hã? Eu gosto dessa versão, porque forte e ativo parece que é um esforço humano, é ou não é? Forte e ativo. O ser humano, ele, quando quer, né, ele é forte, decide e ele age. Então, um esforço humano. Mas quando você fala proezas, né, já parece ser algo que está acima das nossas forças. E se você fizer uma análise, jovens, do que aconteceu com o povo de Deus, nesse período pós-apostólico, né, que tudo aconteceu ali no ano 70, acesso ao sacrifício e tal, e essa promessa é para depois disso, concorda? Em todas as eras cristãs, em todos os momentos da história do povo cristão, apesar dos pesares, né? Apesar de tudo que aconteceu, apostasia, né? Esse sincretismo religioso de paganismo e cristianismo, chegamos aqui, na era pós-moderna, onde a maior parte das profecias bíblicas já de tempo, né? E que conota com a história, já se cumpriu. Isso aí nós precisamos de tempo para dissecar, detalhar. Eu estou só pintando um quadro para que você, jovem que nos assiste pela internet, e você, jovem que está aqui nesta tarde, você medite, reflexione. Né? Porque nós, mesmo ativos, mesmo na obra de Deus, nossas decisões são diferentes das decisões de vocês. Não serão as mesmas decisões. Então, eu diria que quem pode fazer proezas, claro, qualquer pessoa que tenha característica. Qual é a característica para fazer proeza? Qual é a característica para fazer proeza que está aí? Né? O que precisa ser ou fazer? Que conhece? Olha que interessante. Babilônia oferece muitos substitutos de Deus. Oferece ou não oferece? A tecnologia hoje, se a gente bobear, ela não se torna uma ferramenta para nós. Ela se torna um Deus. Ela dita a nossa vida. Eu uso a tecnologia e vou usar, continuar usando. Mas ela não pode ditar minhas decisões, minha vida. Ela é uma ferramenta. Certo ou errado, pessoal? O que vocês acham? Ela é uma ferramenta. Né? E se ela é uma ferramenta, né, ela está a serviço de Satanás, que quer destruir, roubar, matar. É
É só isso que ele faz. Lembra da parábola da porta das ovelhas, que está lá em João? Então, cuidado, porque é uma guerra. Destruir, roubar e matar. É para isso que ele se levantou, né? Só que ele já está vencido. Então, se eu conheço o verdadeiro Deus, eu vou tomar decisões, e dessas decisões está escrito, jovem, que você fará proeza. Hoje cedo, nós tivemos um testemunho do pastorzinho albanês, né? Eu até achei, né, que não precisava nem do culto jovem hoje. Porque certas mensagens, eu vou usar um termo meio rústico, mas ela vem, às vezes, tão imprevisível, a gente não está esperando, que parece que a gente toma um porre e a gente fica prostrado. A gente não consegue reagir na hora. Eu já vi semanas de oração tão maravilhosas que no culto do domingo à noite, após o sábado, a Santa Ceia, não tem ninguém na igreja. Aí eu digo, isso é normal. A semana de oração foi tão forte, que o pessoal tomou um porre de mensagem e no domingo à noite não conseguiu levantar. Gente, isso é um perigo ou não é? Sabe por que desse sintoma? É porque a gente não está se alimentando sempre da palavra de Deus. Porque se a gente estivesse se alimentando da palavra de Deus e orando, a vontade que a gente tinha era de trazer 10 visitas no culto de domingo à noite, ter um culto evangelístico pregando doutrina, mesmo que eu já saiba, eu venho à igreja acompanhando alguém que não sabe o que eu sei. Eu sei, aqui amanhã, né? Vocês entendem, né? A maioria à noite. Ok. Então, queridos, essa reflexão que eu faço com vocês nessa tarde, ela é uma reflexão um pouco abusada, né? Ela puxa a minha orelha, a sua, né? Se estamos em Babilônia, você acredita que estamos? Que a Babilônia é real, e que Babilônia é confusão, e que essa confusão ela tende a aumentar cada vez mais na sua intensidade, porque o objetivo é enganar. Esse é o objetivo do inimigo, do anjo caído. E nessa guerra que acabamos de cantar, né? Nessa guerra, a única saída é nos alimentarmos sempre da palavra de Deus. Porque isso nos dá fôlego, nos dá vontade de continuar. E vou ser sincero com vocês, essas proezas não somos nós que fazemos, é o Espírito de Deus que faz em nós. E eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez vocês não entendam, eu não terei tempo de explicar. Ninguém precisa se esforçar para fazer trabalho missionário. Nem todo mundo tem o dom de estudar, ensinar a palavra de Deus. Ué, Carlos, você fala um negócio desse e aí, como é que fica? Queridos jovens, quando você está num lugar e você faz exatamente, para a gente encerrar, o que estes jovens fizeram. Eles não faziam trabalho missionário. Eles não ficavam tensos. Eles não entravam nessa onda, eu tenho que achar alguém para falar do Evangelho. Não, mas se eu não fizer, e aí? Puxa vida, eu não estou me esforçando. Não é assim que funciona, irmãos. Não, nunca foi e nem será. O crescimento da igreja é uma questão para Deus e o Espírito Santo. Nós temos que orar mais, estudar mais a palavra de Deus e fazer como os jovens fizeram no capítulo 1 de Daniel. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração quando o Odair disse que
ele tinha arrumado esse trabalhinho de sábado à tarde junto com vocês, essa meditação para nós. No capítulo 1 de Daniel, verso 8, Daniel estava num país desconhecido para ele. Nunca passou pela cabeça dele que isso pudesse acontecer com ele, porque ele era jovem, e o jovem vive a sua realidade do momento, é ou não é? Porém, Daniel estava preparado, capítulo 8, isso. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nós sabemos que ali era sacrificado aos ídolos, os manjares da corte, né? E sabemos também que a dieta babilônica não era a dieta de Moisés em Gênesis, quando descreve o que era para o alimento. Nós sabemos disso, carnes limpas, carnes impuras. Nós somos adventistas e temos isso como doutrina, não é isso? Então, queridos, primeiro ponto que eu quero ressaltar, Daniel assentou. Em outras palavras, eu me batizei para quê? Né? Eu me batizei para quê? Veja, eu me batizei para Jesus. Para Jesus, como é que ele vê o batismo? De que eu quero ele para mim. Então, para Jesus, eu sou dele. Mas para mim, eu tenho que fazer essa pergunta. Eu me entreguei a Jesus, eu decidi por Jesus, para quê? Aqui, Daniel, nós podemos ver que ele assentou. Ele decidiu ter uma posição. Jovem que não decide e assenta a sua posição, não consegue fazer proezas. Não consegue mesmo. Então, os ventos da confusão jogam ele para lá e para cá. Ele está na igreja, ele está na família, ele está estudando, ele vai a congressos, ele está na patota da igreja. Mas ele não está preparado para a Babilônia. Não está. Por quê? Porque eu tenho que responder. Eu estou cativo em Babilônia ou estou na boa em Babilônia? Eu tenho um filho que se decidiu batizar aos 19 anos. Só aos 19 anos. É assim que funciona. Cada um tem o seu tempo. Eu cheguei à conclusão que foi melhor. E hoje eu estou esperando que ele tome uma posição. Que ele se entregou. Ele é de Jesus. Todo mundo que passa pelas águas do batismo tem o poder de Jesus sobre ele. E ele cuida mesmo, viu? Jesus cuida de cada batizado. Seja 8 anos, 9 anos. Entregou para ele, ele cuida. Cuida ou não cuida? E tem alguém que cuida melhor do que Jesus? Não tem. Não tem. Nem pai, nem mãe. Só Jesus pode realizar o impossível na vida de cada um de nós, de cada um de nossos filhos, de cada um dos nossos jovens. Nós temos que entregá-los para Jesus. E fim de conversa. Deixa que cada um tenha a sua experiência. Por quê? Porque Daniel, ele assentou no seu coração. Eu estou aqui com 66 anos, tendo essa reflexão com vocês, porque eu assentei no meu coração. Isso é uma decisão de Deus ou é uma decisão minha? De quem é?
minha. Eu não acredito que só Deus resolva. E não acredito que só o homem resolva. Eu acredito que Deus e o homem resolvam. Fico preocupado quando vejo pregadores falando, né, que Deus resolve. A graça dele basta. O livre-arbítrio, a decisão é minha. E aí, junto com Deus, né, faremos proezas. Por incrível que pareça, está prometido. Está aqui, gente. E a gente tem um monte de testemunhos, né, na Bíblia, fora da Bíblia, nos livros históricos. Você já leu a história dos valdenses? Quanta gente fazendo proeza. Coisa assim maravilhosa. Ok? Agora veja, queridos. O outro verso que eu quero fechar a reflexão com vocês, nesta tarde, é no verso 17. Eu vou ler só para a gente lembrar, né, o resultado desse fato aqui. Verso 15. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais robustos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Esse foi o resultado de que Daniel e seus companheiros assentaram no coração. É uma patota aqui, é ou não é, pessoal? Não é uma, não sei como os jovens falam hoje, né? No meu tempo era patota. A galera, né? Era uma galerinha de 4 cativos, né? Cativos em Babilônia. Porque uma coisa é você estar cativo. Eu me sinto cativo aqui na terra hoje. Você não se sente? Somos cativos, né? Mas não estamos numa boa, não estamos querendo gozar. Essa é a realidade. Sou cativo. E como cativo eu não tenho muito o que fazer, a não ser assentar no meu coração, decidir no meu coração, no meu íntimo, né? Porque o coração é íntimo. Então a gente diz aqui no verso 17, ó. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento, Deus deu a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, interessante, né? Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então, numa galerinha, sempre tem uma pessoa que assenta mais e influencia os outros. A parte de Deus é encher você do conhecimento, da sabedoria. Essa é a parte de Deus. A sua parte é decidir, assentar, né? Ter uma posição. E a parte de Deus é encher você da sabedoria, do conhecimento. Isso em tudo. Em tudo. Não pense que é só nas coisas eternas. Não pense que é só no conhecimento da ciência de Deus. Não. Ele abre na sua vida. Ele diz, você nasceu para isso. Escolha tal profissão. E aquela profissão vai fazer de você um testemunho, aonde você estiver. Você não precisa nem abrir a boca. Você não precisa falar nada da Bíblia. Porque você vive a palavra. E esse viver a palavra faz com que Deus te use para fazer proezas. Passaria aqui à tarde falando de jovens que tomaram essa decisão e Deus fez proezas, sem que eles fossem teologandos, pastor, trabalhando na obra, recebendo o salário da obra, porque, gente, o ministério pessoal é a coisa mais importante na nossa vida. Ele existe para todos. O ministério ordenado não tem a ver com o ministério pessoal, né? Essa igreja, uma das coisas que mais impactua os evangélicos carismáticos,
quando aceitam a nossa doutrina e se batizam na verdade presente nossa, não sei se vocês já repararam, é que essa igreja não depende do pastor para ela acontecer, para ela se reunir. Enquanto que nas outras igrejas, se acontece alguma coisa com o pastor, quase que a igreja desaparece. Vocês já notaram? Aqui o pastor pode cair de onde ele estiver. Vocês já viram a igreja acabar? Eu já vi igrejas evangélicas acabarem porque o pastor entrou em parafuso. Acabou o ministério. Nós somos um povo que temos uma missão. E essa missão é fácil a gente reconhecer. E eu queria fazer uma outra pergunta para a gente terminando. O que falta para que você decida e assenta mesmo e deixe Deus te usar? Essa é a pergunta. Estamos cativos em Babilônia. E assim como esses moços, né, conseguiram fazer proezas, deixar os imperadores naquela época boquiabertos, né? Será que só eles, irmãos, será que só eles, né, tiveram esse privilégio? Não, ali diz que todo mundo que viveu depois do sacrifício e a sessão do sacrifício e acontecido a desolação, a abominação desoladora, diz que Deus faria proezas com todos que vivessem após aquele acontecimento. O que está faltando para que eu veja Deus me usando? Eu vou cantar uma música e quero que vocês cantem comigo a segunda estrofe. É uma música da preferência da senhora White, uma delas, né? Ela tinha várias, mas essa é uma delas. Bem junto a Cristo. Essa música tem um poder de mexer com a gente, né? Maravilhoso. Bem junto a Cristo. Enquanto a gente canta, e essa banda, essa banda com, olha só, sopro também, é uma banda, me acompanha, pense nessas questões que a gente levantou nessa tarde, para refletirmos, e nós estaremos terminando a nossa reflexão. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal me satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Cante comigo a segunda. Não trago
Esse é o meu desejo, meu jovem, para você nessa tarde, né? Nessa reflexão, de que você continue bem junto a Cristo e tome a sua decisão. Eu fiz isso e consegui chegar até aqui pela graça de Deus, pela graça de Deus. Mas a tua parte você terá que fazer, assentar no seu coração que Ele fará proezas, e Ele faz. Hoje nós, depois do almoço, estávamos recordando as proezas que Deus faz e a gente nem vê, só vê depois de um bom tempo. Ele usou a gente. Por que Ele usou a gente? Porque eu estava lá, eu estava na hora certa, no lugar certo, disponível para Ele. Envelhecer depois disso é muito gostoso. Esses dias eu falei para uns afilhados de casamento que me ajudaram nessa obra, e eu disse para eles: olha, apesar de todos os desencontros da minha vida, eu posso dizer hoje que eu sou feliz com Jesus. Uma viuvez com 3 filhas pequenas, 14, 12 e 4 anos. Um casamento mais um filho, trazendo parte dessa família para os caminhos. E depois a rejeição, logo depois. Fico sozinho de novo. Achei que a viuvez era o máximo, né? Que iria acontecer. Mas na minha mente eu dizia: bom, se é isso que Deus tem para mim, que seja. Ele quer que eu experimente o fel. Porque quando a gente experimenta o fel, a gente sabe como é que a coisa funciona. Mas Ele já tinha preparado algo para mim, porque afinal Ele leu o meu coração, aonde estava sentado o meu coração. Ele preparou a Lucimara, 22 anos já, com 2 filhos que nós criamos dela, meus filhos espirituais. Então, queridos, os desencontros eles irão acontecer se eu vivo bastante aqui na terra, porque tudo aqui praticamente é produto de desencontros. Nada acontece para sempre. A única coisa que permanece para sempre é a fé, a esperança e o amor. E o amor, a ágape, o amor de Deus, esse permanece para sempre. E quando eu pensava, puxa vida, mais uma cacetada, eu já tinha passado por uma rejeição social, e com Deus foi tranquilo, não deixou sequela. Eu estou aqui, ó, não deixou sequela. E agora uma rejeição pessoal, mas eu precisava passar para compreender a rejeição de Jesus. Rejeição de Jesus, um pouquinho da rejeição que ele teve. Eu não vou nem relatar. Imagina, né, o tamanho da rejeição do Deus conosco para chegar lá na cruz. Então eu aprendi o que é a rejeição. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, essa é a promessa daqueles que assentam no seu coração. Então só me resta dizer para vocês o seguinte: Deus não falha.
Jesus morreu a segunda morte, a morte eterna, seria melhor explicado, por você e por mim. Então nós não temos o que temer. Temos uma morte, que é o sono, por um tempo, se nos planos dele, ele ainda precisar completar o número dos seus conservos. Ele não voltou ainda, queridos, não é porque ele não quer, é porque não se completou. E ele está esperando, não só nós, maduros, experientes, mas principalmente você, jovem, a assentar no seu coração e deixar ele fazer proezas com você. É só isso. É só isso que a gente precisa. E eu aposto na juventude. Eu aposto tudo na juventude. Ainda que pareça que não está com nada. Tem hora que a gente olha assim, juventude não está com nada. Só fica no celular. Será? Será? Eles têm uma outra forma de ver o mundo. Uma coisa eu digo: sacudidura é para todos, e principalmente para os jovens, que não se alimentaram como deveriam. Mas na sacudidura, eu aposto na nossa juventude. Eu aposto. E ela está espalhada às vezes fora da igreja, mas quando ouvir a voz do pastor, não tem como virar as costas para ele. Então, queridos idosos, irmãos, apostem na juventude, ainda que pareça que não estão com nada. Ele nos usou, vai usar a todos. Então eu quero deixar uma última mensagem com vocês.